Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Esmirna e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Esta é a Praça Konak, no coração de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. O visitante que aqui chega fica impressionado com a grande variedade de imagens, sons e cheiros que invadem os sentidos. É difícil absorver todas as coisas, mas tudo isso nos faz sentir muito vivos. Há tanta energia neste lugar. E esta cidade também pode fazer que você reflita. E se de repente tudo isso fosse tirado de você? E se você tivesse que abrir mão de todas as coisas que dão alegria à sua vida? E se você tivesse que abrir mão de tudo? Os primeiros cristãos nesta cidade, então conhecida como Esmirna, tiveram que enfrentar essas questões. Eles tiveram que enfrentar momentos muito difíceis. Uma carta muito especial, enviada para cá, lhes trouxe uma resposta. É uma resposta capaz de nos socorrer qualquer que seja a provação ou tragédia que tenhamos que enfrentar hoje. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, olhe para o horizonte. Ao navegar nas águas cintilantes do Mar Egeu, eu fiquei pensando no apóstolo Paulo. Ele percorreu estas mesmas águas em suas viagens missionárias à Ásia Menor. Por volta do ano 95, o apóstolo João se encontrava exilado nesta ilha solitária, a ilha de Patmos, no Mar Egeu. Ele havia sido afastado dos crentes que o consideravam como um pai espiritual em Cristo. O mais doloroso foi ele ter sido afastado dos crentes que estavam passando por momentos muito difíceis, especialmente os cristãos de uma cidade chamada Esmirna. Eles estavam sendo perseguidos. João queria dar-lhes encorajamento, queria estar com eles, mas ele estava aprisionado nesta ilha sob vigilância romana. Seu mestre Jesus Cristo, entretanto, não estava preso. Em uma visão, Jesus visitou a João, bem aqui, e lhe deu uma mensagem a ser enviada ao povo de Esmirna. Era uma carta especial que João incluiria no livro do Apocalipse. Era uma prescrição do grande médico para um problema específico. Jesus tinha uma palavra de cura para dar aos que estavam enfrentando momentos difíceis. É uma palavra que nós também precisamos ouvir hoje. Tradicionalmente, a Turquia faz parte do mundo islâmico, mas o seu governo hoje é bastante secular. Há um bom tempo tem havido uma razoável tolerância religiosa por aqui. Igrejas cristãs, assim como outras, exercem livremente suas atividades. Mas a situação era muito diferente no primeiro século, quando esta mensagem enviada da ilha de Patmos chegou a esta cidade, então chamada Esmirna. A palavra Esmirna significa aroma agradável. Satanás atacou vigorosamente a igreja no segundo e terceiro séculos. Cristãos eram queimados vivos, eram atirados aos leões,
eram martirizados no Coliseu Romano e por todo o Império Romano. Mas estes esforços de Satanás não conseguiram conter o crescimento do cristianismo. A igreja prosperou. Um dos antigos pais da igreja, Justino Mártir, declarou triunfantemente: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais forças do mal perseguiam a igreja, mais ela crescia. Cristo havia estabelecido sua igreja e os portões do inferno não podiam prevalecer contra ela. Este lugar é conhecido como Ágora, o mercado público municipal. Constituía o coração comercial da cidade nos tempos romanos. Por toda parte viam-se as cores, as atividades e a energia que vemos na moderna Praça Konak. Na antiga Esmirna, o mercado era o centro da vida. As pessoas vinham aqui para discutir política e temas religiosos. Vamos entrar e conhecer melhor este lugar. No alto do mercado ficavam as estátuas dos deuses romanos, Poseidon, Ártemis e Demétrio. Essas figuras possuíam um papel fundamental na cultura pagã que dominava os cidadãos de Esmirna. Esmirna era parte integrante do Império Romano, e o Império Romano exigia fidelidade total ao seu imperador. Domiciano, um dos mais autoritários imperadores romanos, governou o vasto império de 81 a 96 d.C. Ele é retratado em pedra como uma figura colossal e majestosa. Ele um dia dominou tudo ao seu redor. Com grande opressão, ele um dia dominou os cidadãos de Esmirna. Domiciano foi um dos imperadores que perseguiram os cristãos. Ele tentou aterrorizar os crentes a fim de subjugá-los. Os seguidores de Cristo não participavam dos ritos de adoração ao imperador, algo exigido dos cidadãos naquela época. Então eles foram acusados de serem desleais, de ameaçarem a lei e a ordem romanas. Domiciano constituía uma grande ameaça para os crentes da cidade de Esmirna, mas eles enfrentaram outros desafios também. Alguns grupos judeus na cidade se voltaram contra eles com um zelo fanático. Algumas lojas no Ágora eram subterrâneas. Posso até imaginar o apóstolo Paulo ou João descendo por estas escadas já desgastadas, entrando na agitação do mercado e falando com as pessoas daqui sobre Jesus. Eles devem ter se sentado bem ali, perto daquela fonte de água fresca, a fim de beber um pouco de água e descansar. A mensagem escrita aos membros da igreja de Esmirna começa assim. É uma mensagem de Jesus, o grande médico dos médicos. Em Apocalipse 2, verso 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus lhes diz: sei que vocês estão enfrentando tribulações, momentos difíceis. Estou a par das blasfêmias, das coisas terríveis que esses fanáticos religiosos estão dizendo a vocês. Eu sei que eles se tornaram a sinagoga de Satanás. Sei que vocês estão em perigo. Então a mensagem de Jesus, enviada através de João, continua com estas palavras em Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temer? Parece um bom conselho. Mas como não temer em tais circunstâncias? Como não temer quando sabemos que temos tempos ruins por vir, quando sabemos que vamos sofrer? Jesus, o grande médico, havia indicado que estes crentes necessitavam, cercados por uma cultura pagã, cercados por um ambiente hostil, com deuses romanos e com o imperador a persegui-los, eles necessitavam muita firmeza a fim de não abandonarem a sua fé. Necessitavam não desistir, necessitavam
não se deixarem dominar pelas dificuldades. Mas como conseguir isso? Como impedir que as provações e as tragédias lhes lancem ao chão? Como evitar que o medo destrua as suas mais firmes convicções? Jesus, o grande médico, não apenas disse, não temas. Sua receita envolveu mais do que isso. Suas palavras de cura foram abrangentes. E para ajudá-lo a compreender as palavras de Cristo, eu gostaria de levá-lo até o Monte Pagos. Lá em cima,